O cantor Leonardo se envolveu em mais uma nas redes sociais após a circulação de um vídeo em que aparece colocando bebida alcoólica na boca do neto de 1 ano durante um momento em família. O bebê, filho da influenciadora Virgínia, é um dos xodós do cantor sertanejo. Vamos saber sobre essa história com a nossa Daiane Oliveira agora no Plantão do Meteoro. Bora lá! Porra, Daiane, sinceramente, né? Vamos falar aí desse vídeo aí que tá gerando muito comentário, né? O Leonardo aí botando bebida na boca da criança, é isso? O Leonardo quer gabaritar o que não pode fazer, que está previsto lá no ECA, né? No Estatuto da Criança e do Adolescente. Socorro, Ana, porque a gente já falou de outro caso do Leonardo. Aqui, né, o Daniel lembra bem uma coisa, Deus, Pátria e Birita. A gente tem, né, um padrão de família conservadora, ideal, que é o pai, a mãe, os seus filhos, a mulher que aceita todas as traições do marido, aquele homem, né, que é o típico mulherengo, etc. e tal, só que até aí é uma questão assim privada. A gente pode questionar a estrutura do patriarcado, essa estrutura machista, muitas vezes também violenta e misógina, podemos, mas ainda assim é a família de cada um. Só que tem uma coisa que é público e privado. Desde quando o Leonardo ele faz um vídeo com o neto no colo, que é uma criança, e no Estatuto da Criança e do Adolescente nós temos lá a previsão de que cuidar da criança é um dever de todos, a gente pode sim questionar essa atitude. Olha só, eu vou te pedir para trazer o vídeo, olha só no que o Leonardo faz com essa criança. Como tem uma música tocando no fundo, vai ser sem áudio mesmo, mas é o filho da Virgínia, que já tem todo um registro de marca, é uma figura pública já, o filho da Virgínia com o Zé Felipe, neto do Leonardo, e ele, sim, aparentemente é muito apegado aos netos, mas não se pode dar bebida menor de idade, é o mínimo. Vamos mostrar o que ele faz, por gentileza? Vai ficar com a nossa trilha aí tocando, pra gente não pôr o som do... Isso. Quer dizer, a gente vê o Leonardo, pega ali a bebida, coloca ali na boca do menino, que lambe a mãozinha, ele todo mundo dá risada. Olha lá. Pega ali a garrafinha, o dedinho ali, ó. Olha isso, Ana. Pra que fazer isso, mano? Qual a necessidade, né? Antes de, inclusive, falar sobre o que o Leonardo fez com o filho da Virgínia, com o seu próprio neto, vale lembrar que não é a primeira vez que a gente fala sobre Leonardo e alguma atitude irresponsável, incorreta com criança e adolescente. E a gente vai relembrar, sim, o caso que o Leonardo sequestrou, entre aspas, aí, um adolescente de 15 anos. Por favor. Vamos lá. Esse é com áudio. Cadê o áudio? Ele levou pra sua casa, não foi? Pra criar? Não, na verdade. Não é? Que história é essa também que Nós passar uns dias lá em Trancoso, não foi? Em Ilhéus, na casa de um amigo nosso. E aí tinha um menino que tava lá brincando, chegou e tal, e tava sem chinelinho, e aí chegou vendendo um chinelo. Menino de quantos anos? Assim, pequeno? Não, ele tinha uns 15. Ah, uns 15 anos, adolescente. E o Zé Felipe tinha uns 10. Aham. Aí ele vendeu o chinelo, nós compramos o chinelinho dele e tal, aí ele ficou jogando bola com o Zé. Aí o Leonardo falou assim, não, você fica aqui, eu tenho meu filho, você vai ficar jogando bola com ele, vai ser super divertido e tal. E o menino ficou. E aí ficou, o menino dormia lá nessa casa que a gente estava passando as férias uns dias. E aí no dia de ir embora, o Leonardo falou com ele assim, você quer conhecer Goiânia, entrar no avião? Aí ele falou assim, quero. Aí o Leonardo falou assim, então você vai para minha casa. Mas e a mãe dele? Vocês falaram com a mãe? Nada? Não, nada. Gente, o Leonardo é coisa de Leonardo, né? É coisa de Leonardo. Gente, não acredito. Ele falou assim, não precisa... não, eu ligo depois pra mainha e aviso. E o Leonardo falou assim, então bora. E eu achando que era brincadeira, né? Só que na hora que a gente foi entrar no avião, o menino tava... Entrou, você e aí o Leonardo falou assim, nós vamos levar ele sim, porque ele vai brincar com o Zé Felipe, ele é uma boa pessoa, ele tá com a gente lá na casa, aqui na casa já tem uns dias. Aí eu falei, mas como nós vamos comunicar com os pais? Ela falou assim, não, ele falou que liga pra mainha.
Liga pra mãe, meu Deus do céu. Ah, e aí, Aí eu falei Poli? assim, então tá. Só que aí o menino mundo começou a me achando chamar de manhinha. E ele ficava E chamava assim... o Leonardo de pai? Não, ele não chamava Leonardo de painho, só eu de manhinha. Só de manhã. E aí ele ficava assim, mainha, tô com isso, mainha, tô com aquilo. E aquilo assim foi me incomodando, sabe? E acho que o José Felipe começou a ficar um pouquinho ciumado do menino, porque o menino toda hora ficava assim comigo. E ele nem ligou pra mãe, assim, não ligou? Deve ter ligado, mas também não fiquei sabendo, eu não perguntei, não. Aham. Aí, quando foi num dia, ele chegou e falou assim, mainha, eu tô com muita tontiça. Eu falava, o que é tontiça? Aí ele falou assim, uma tonteira na minha cabeça tá rodando. Aí eu falei assim, gente, esse menino deve estar cheio de verme. Aí, meu filho, fui no médico, levei o menino, fiz um tratamento para verme, tudo. Mentira, você deu verme, remédio de verme pro Dei, menino? aí, porque eu falei que falei, né? Eu não sei, deve ser alguma coisa nesse sentido. Aham. Aí o menino tava com o cabelo todo assim, descuidado. Aí eu levei no salão, fiz progressiva no salão, fiz pé, mão. Cuidei do menino assim, totalmente. Aham. Só que aí ele começou a ficar todo dia, em vez de jogar bola com o Zé Felipe, ele começou a ficar deitado no sofá, com o pezão assim, sabe? E eu acordava, tava ali lá assim, ó. Sobre Ai, água mãe, eu tô com uma fresca, né? preguiça. Ai, mãe, eu tô não sei o quê, sabe? Isso foi passando tempo, Leonardo só fazendo show e o menino lá. E quantos dias esse menino Leonardo, ele pegou um menino e levou pra sua casa, não foi? Pra criar? Não, na verdade. Não é? Que história é Nós essa vamos também que eu fiquei passar sabendo? uns dias. O menino ficou um tempo lá na casa deles. Ela conta, né, que o brinquedo perdeu a utilidade, ou perdão, que a criança não brincava mais com o filho dela, então não tinha mais muito sentido continuar lá, né? Então, enfim. Tem muitas questões que a gente já falou em outro corte, e agora a gente vê também esse comportamento totalmente irregular do Leonardo. Sim, eu sei que nesse corte muitas pessoas vão falar que tem uma questão cultural, que é normal em algumas cidades, né, interior, fazer isso, mas está errado. Está errado. E se isso foi natural na década de 60, a gente não pode normalizar isso no século XXI. Ingerir bebida alcoólica, crianças e adolescentes não ingerem bebidas alcoólicas, pelo menos não por uma indicação dos seus responsáveis. Eu sou da época que se você era adolescente, tinha 15, 16, 17, 18, você bebia escondido dos seus pais, porque era vergonhoso. Você criava mecanismos para burlar o sistema. Não ter um avô que coloca na boca, ainda que seja um dedinho molhado no álcool na boca de uma criança de 1 ano, Ana. Isso é extremamente... E uma coisa, isso com um vídeo, né, gravando, é divertido para a internet. Se isso é o que é gravado e exposto na internet, imagine o que não é. Só deixo esse questionamento aí para vocês. É um absurdo, Ana. Dá esses limites. É engraçado que as pessoas cruzam limites com crianças como se as crianças não fossem sujeitos, como se elas fossem objetos, né? Que você pode fazer o que quiser com elas. Crianças são sujeitos, crianças têm direitos e um deles é o de ter o seu corpo protegido. Né, o direito à sua individualidade. Então, não pode fazer o que você quiser com a criança, não pode botar bebida alcoólica, nem, mas é só para dar um gostinho. Não, não é para dar um gostinho, né? Isso afeta a criança, ela vai achar aquilo gostoso, não é para dar, né? Da mesma forma, eu diria também tem outras coisas, tem muito adulto, né, que toca no corpo da criança sem consentimento, que dá beijinho na boca sem consentimento, e tudo isso é tratar a criança como coisa, né, não como um sujeito, né, que tem agência, que tem direito ao próprio corpo, né. A gente tem uma legislação para isso. Ela não é seguida e não é respeitada por N problemas aí, inclusive de fiscalização e da nossa justiça, que não tem levado o ECA a sério, mas que a gente tem legislação para isso, a gente tem. E eu tenho também, como você, dá certeza de que vai ter comentário dizendo, né, isso assim, é só para dar um gostinho, ou, quando eu era pequeno faziam isso também.
Quando eu era pequena faziam isso, só que eu tenho 44 anos, né? As coisas mudam, gente. Hoje isso é inaceitável, né? E é para ser criticado mesmo. Mas o Leonardo é de uma outra geração e na infância dele isso podia ser comum, mas de novo, nós estamos em 2026, o Leonardo tem um neto de 1 ano e a gente está aqui para dizer, isso não é coisa que se faça com uma criança, né? A naturalidade com que põe ali o gosto da bebida na boca da criança, diz que, olha, você não está respeitando, né? Que essa criança aqui não é um negócio para você ficar experimentando para ver qual vai ser a reação dela, enfim. Né? De novo, a criança tem direito a ter seu corpo respeitado aí, né? Enfim, é, é bem isso que o pessoal tá dizendo no chat. No meu tempo. O seu tempo é agora. O seu tempo de ter um neto é agora. E o seu tempo de respeitá-lo também é agora, né? Nós não estamos mais nos anos 90. Não, não, né? Nós aprendemos muito, que bom, né? Nós aprendemos muito desde os anos 90 para não continuar fazendo as coisas justificando porque fazia lá, né? No meu tempo de criança, você andava sem cinto de segurança. Por quê? Porque as pessoas não tinham noção, né? Hoje não vai falar, porque eu era pequena, andava sem cinto, então vamos andar sem. Que é isso, né? Não é assim. Eu tô falando 90, é 80, né? Eu esqueci as datas. É 80. Toda vez que eu falo 80, 90, mas 90 ainda se fazia, né? Um pouco dessas coisas, assim, né? Mas de fato, é isso, Dai. Ficamos por aqui esperando que alguém leve a sério isso. Ou será que é porque é filho do Leonardo, daí também tem outras regras, né? Aparentemente, aquele caso da criança que foi levada ali, né? Filho não, neto, né? Nesse caso, a criança que foi levada ali, aparentemente para Neto. rico tem outras regras, né? Também eu tô aqui falando de ECA. Rico não sequer obedece à lei, né? Quanto mais esses negócios aí, acessório, essa coisa de ECA, que só deixa as coisas chatas, né? É ironia, tá, gente? É isso daí. Ficamos por aqui? Se aparecer em alguma lista, como aconteceu com o caso de trabalho análogo à escravidão, é só dizer que vendeu ou que alugou a fazenda, e aí a responsabilidade não é sua, aí tá tudo certo. Exatamente. Ficamos, Ana, ficamos por aqui. O que aprendemos hoje, crianças, é que o rico sempre tem uma desculpa. E cola, né? Que coisa. Voltamos instantes para mais notícias de ferver o sangue do dia. Bora lá.